Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Umbandista. Percebam que nós estamos, durante este processo de aprendizagem, percorrendo um caminho histórico dentro da questão teológica umbandista. Então, no decorrer dos textos bases do curso que eu vou deixando ali, nós estamos percorrendo alguns caminhos para que nós possamos entender, as questões históricas, antropológicas e filosóficas da nossa querida e amada Umbanda Sagrada, fundada pelo nosso querido Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do instrumento Zélio de Moraes, lá na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Uma coisa que nós precisamos fazer valer. Quando o Caboclo Sete Encruzilhada ele funda a Umbanda Sagrada, ele funda este curso, este culto da Umbanda Sagrada, ali ele coloca algumas doutrinas, e ali vai surgindo então a doutrina umbandista. Eu vou deixar até um vídeo para vocês, com algumas imagens lá do terreiro de Zélio de Moraes, que ainda hoje existe, que ainda acontece, e eu tenho certeza que ao vocês verem esse vídeo, que ao vocês entenderem a concepção desse vídeo, vocês vão falar assim: mas professor, essa não é a Umbanda que eu conheço. A Umbanda é uma religião muito recente, tá? Com seus 100 e poucos anos. É uma religião que ela está em constante evolução. E aí é onde entra para mim uma grande preocupação. A maior preocupação que eu tenho é essa evolução da Umbanda. E aí eu questiono, e até lancei numa atividade anterior, de uma aula anterior, sobre a questão dos benefícios que esta evolução vem trazendo para a Umbanda ou não. Alguns elementos básicos que hoje nós encontramos dentro da Umbanda, só que não existia dentro da Umbanda. E aí como que ficam essas questões? Esses elementos eles pertencem ao culto, eles não pertencem ao culto? Teologicamente eles enriquecem o culto ou teologicamente eles desfavorecem o culto? E aí são algumas coisas que nós precisamos começar a pensar, que nós precisamos começar a entender. Até porque somos teólogos, estamos saindo aqui teólogos, estamos nos formando em teologia. E o nosso papel fundamental como teólogos é a orientação do culto, o compreender geral do culto, o compreender geral da doutrina, para que assim então nós possamos ter base daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos conhecendo. E aí se nós percebermos, quando o Zélio de Moraes ele começa as suas atividades na primeira tenda umbandista, na primeira tenda espírita, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e seguindo as ordens ali regidas pelo Caboclo Sete Encruzilhada, nós vamos perceber que o culto ele foge muito do que nós encontramos hoje por aí. Não estou dizendo que está certo ou estou dizendo que está errado. Não é isso. Não estou aqui para julgar. Cada um joga o time da forma que quer. Só que se nós estamos falando de uma Umbanda fundamentalista, nós temos que olhar para as raízes, compreender as raízes e buscar essas raízes. Buscar entender o princípio geral dessas raízes, para que assim a gente possa então compreender se essa evolução ela está sendo positiva para o culto ou se ela está sendo negativa para o culto. Se ela é enriquecedora para o culto ou se ela não é enriquecedora para o culto. Por exemplo, se nós formos analisar, o Caboclo da Sete Encruzilhada ele dizia que ao iniciar uma sessão umbandista, ela deveria ser iniciada com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria aquele Evangelho de Allan Kardec. Então se lia uma passagem, se meditava sobre esta passagem, e então, sentados à mesa, os médiuns davam então ali espaço para o trabalho das suas entidades, para o trabalho então dos seus guias e para iniciar as sessões espirituais. Hoje, a gente encontra a Umbanda com atabaque, com sino, com adijá, orixás dançantes, com indumentárias, com adereços. Então, o que eu quero que vocês percebam e entendam é o quê? Que existe uma migração
dos cultos adjacentes africanizados, dos cultos de origens de matriz africana, que migram para dentro do culto umbandista, que é um culto brasileiro, não é uma religião abrasileirada, é uma religião de natureza brasileira, porque ela foi fundada no território brasileiro, ela nasceu no território brasileiro. Então, o que eu percebo que o quê? Que existe uma migração, né? Então, os cultos de matriz africana, né, de tradicionalidade de matriz africana, eles automaticamente migram para dentro da Umbanda e trazem contigo o quê? Trazem contigo aquilo que é viável de outros cultos. Então, hoje nós encontramos muitos elementos que são de candomblé dentro da Umbanda. Isso é positivo ou isso é negativo? Isso depende muito do ponto de vista. A inserção dos atabaques hoje dentro da Umbanda, eu acredito que tenha sido algo positivo e vejo como algo positivo, porque isso deu a liberdade para as entidades se manifestarem, se mostrarem da forma que elas são e até se aproximarem dos seus costumes, né? Se aproximarem um pouco mais dos seus costumes e das suas coisas em gerais, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado para não fugir da realidade, fugir do objetivo principal, né? Fugir da realidade que é o culto umbandista, que é um culto doutrinário, é um culto formativo e, a princípio de tudo, um culto, né, de caridade, de autoestima, de levantação. Né? Onde as pessoas que procuram um terreiro de Umbanda, elas procuram com o intuito de sair dali resolvidas, né? E basicamente, muitas vezes até por questões de curas físicas e até mesmo curas espirituais. Então nós temos que entender até aonde esses elementos eles podem ajudar ou prejudicar o andamento do culto, né? Um dos exemplos que eu dei para vocês foi a questão dos atabaques, que hoje se encontram dentro da religião Umbanda, que veio do culto de matriz africana, que veio dos candomblés, né? E aí os candomblés, eu falo candomblés porque existem diversas nações, né? Queto, Angola, Nagô, Jeje, Fon e etc. Né? Então migrou-se os atabaques para dentro do culto. Tá, foi uma evolução. Migrou-se o adijá, né? O adijá, por exemplo. O adijá ele vem para dentro do culto. Só que o adijá, dentro do culto candomblecista, ele é utilizado para a orientação do orixá, a orientação daquela entidade que está ali. Até porque, na época de senzala, na época das senzalas, quando o negro ele fazia o seu culto, o orixá ele não poderia se manifestar da forma que ele deveria se manifestar, que seria cantando, dançando, falando e trazendo a sua mensagem. Então o orixá ele vinha de olhos fechados, né? O orixá ele vinha sem a fala, sem o canto, né? E com o seu pé de dança apenas. Então o adijá conduzia o orixá, né? Dentro da sua dança, porque o médium ali estava de olhos fechados, né? Sua incorporação ele estava de olhos fechados. E hoje dentro da Umbanda nós sabemos que as entidades dentro da Umbanda ela tem uma liberdade, né? E quando se tocava o adijá dentro do candomblé, sinal do orixá saber que ele poderia se aproximar, que não tinha perigo, né? Não havia perigo. E muitas vezes também quando os capatazes eles vinham, né, para poder atrapalhar os cultos, então as equetes saíam correndo para o meio dos matos com a adijá e os orixás automaticamente acompanhavam ela e dava a fuga aos capatazes, né? E aí não eram pegos no exercício do seu culto. Então hoje eu pergunto, será que tem uma utilidade do adijá? Existe a necessidade de um adijá dentro do culto umbandista? Né? Para quem não sabe o que é adijá, é aquele sino de 3 bocas, né? Que é utilizado dentro do culto hoje. Então, existe? É necessário? Não é necessário? Né? No meu ver, não existe mais essa necessidade, porque o culto umbandista ele não passou pela represária, né, que o culto candomblecista passou nas épocas de senzala. Né? O culto umbandista ele teve as suas represárias, mas não foi nas épocas de senzala, então não teve essa ocasião. Então não tem o porquê, né, deste elemento hoje se encontrar dentro do culto umbandista. Outros elementos que a gente pode encontrar, que é a questão das indumentárias dos orixás, né? As aparamentas, os adereços, os adês. Né? Isso foi trazido de dentro do candomblé.
Porque o candomblé trazia essas vestimentas do orixá, né? Então trazia o capacete, né, o filá e etc, com todos aqueles adereços e tudo aquilo mais. E hoje a Umbanda vem se apropriando disso, alguns adeptos umbandistas eles vêm se apropriando disso. E aí nós temos que tomar cuidado, porque é viável ou não é? Como que os orixás, dentro da tenda de Zélio de Moraes, se apresentavam e como hoje nós estamos apresentando esses orixás dentro do culto umbandista. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que a gente possa começar a compreender e entender até aonde é fundamental essas coisas. Se essas coisas elas realmente são necessárias ou se são apenas questões de luxo. Ah, porque é bonito no candomblé, nós pegamos e trazemos para dentro da Umbanda. Porque é bonito no outro culto, nós pegamos e trazemos para dentro da Umbanda. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso.